Tem um professor chinês que vive no Canadá que agora está muito viral na internet. E eu quero chamar sua atenção para isso. É naqueles momentos que eu falo assim, toma cuidado. Hoje nós temos uma grande batalha que acontece, na verdade, há muito tempo e lá vem se intensificando, que é em busca de transformar a sua opinião para um lado que desejam, não é? Aqueles que buscam controlar o mundo. Então existe uma grande disputa por engenharia social, manipulação da sociedade, condução de opiniões, ainda mais em tempos de guerra, ainda mais quando possuem algumas nações projetos a curto, médio e longo prazo e precisam influenciar as massas, né? Hoje nós vemos que esse confronto entre Estados Unidos e Israel contra o Irã tem muitas potências, muitos países que estão super preocupados. E preocupados por causa do petróleo, por causa do seu projeto a longo prazo, né? E está sendo tudo impactado. Então, esse professor, ele vem fazendo muitas previsões, né? E vem também trazendo um monte de teorias, como que se fosse somente ele que já soubesse disso, sendo que são coisas que também estão na internet há muito tempo, mas ele está colocando como se fosse agora. Aqui no YouTube Brasil, eu acredito que eu fui o primeiro a falar sobre esse professor, quando começou a aparecer alguns vídeos dele, né, e ficaram muito virais para o Canadá, para os Estados Unidos, né, no mundo falando inglês, estava viral. E aí eu vi um pedaço de uma live que ele tinha feito com um cara que entrevistou ele, e ele falou sobre um possível confronto na época, nessa live, entre Estados Unidos e China, como que isso se daria e tal, os projetos, etc. E eu achei interessante, eu fiz até um vídeo na época para o canal Último Bunker, né? Bem, depois disso, ele começou a ganhar cada vez mais notoriedade, e aí vimos também bastante brasileiros falando sobre esse professor. Mas o que eu também não vi até agora é alguém falando isso que eu vou te dizer agora. Por isso assim, se inscreve no canal, ative as notificações, aqui a gente busca pensar fora da caixa e tomar cuidado com muita coisa que a gente consome também. Tá? Uma estratégia da inteligência é você misturar verdades, mentiras, opiniões e conduzir a pessoa para onde você deseja, para você formular o pensamento dela, né? E o que eu vejo desse professor, que começou a ficar para mim muito suspeito, e eu quero te dar essa régua para que você possa sempre estar atento a isso, quando uma situação, quando alguma coisa começa a ser muito falado de uma forma assim, você pode saber que tem algo por trás, para promover aquela pessoa, aquela situação, aquele medo, uma engenharia está acontecendo. Por exemplo, você pega aí, hoje tem muito youtuber que fala sobre esses assuntos que a gente fala, ou alguns outros assuntos, que vivem em podcast. Vai num podcast fulano, daqui a pouco está no outro, está no outro, está no outro. O que acontece? Existe também um trabalho por trás, o que? Muitas vezes de uma agência que trabalha para esse cara e que fica levando para tudo quanto é lugar, para ir promovendo, como também esses youtubers, né, que um grande exemplo é o MrBeast, né, que é o maior youtuber que tem aí, que pagam agências para fazendo agências e pessoas para ir fazendo cortes, né, e postando em tudo quanto é lugar, no seu próprio canal e tudo. Por quê? Ele quer que o nome seja divulgado, então a presença em todo lugar. E o que eu vejo que está acontecendo com esse professor é algo nesse sentido. E eu vejo que as previsões assustadoras que ele está fazendo, né, muitas delas embasadas em teorias que já existiam, ele está colocando agora e realmente estão acontecendo. Só que ele vem dando a letra de algumas coisas que parece que ele está fazendo um trabalho, por exemplo, para o Irã. Eu vou te explicar aqui, né, o que acabou de acontecer e que vai piorar, e que ele falou antes, como até os caras, algumas pessoas, né, falantes de inglês, que consomem o conteúdo dele, começou a falar, opa, esse cara tá estranho, né? E realmente, está muito estranho. Me parece que esse professor, ele pode ser um agente de inteligência. Presta atenção, existem muitas pessoas que estão na internet, hoje em dia o caminho é a internet, né? Que estão a trabalho, né? Não por si próprio. Bom, estou aqui porque eu estou falando o que eu acredito, o que eu acho, etc. Mas sim para toda uma estrutura. Então toma cuidado com o que você assiste, com o que você acredita, como que você formula a sua opinião. Combinado? Eu quero te dar essa régua aqui também.
Agora vamos para a tela que eu quero te falar. O que esse cara está prevendo assim, que está realmente, né, tá abalando o negócio e ele tá tão viral desse jeito? O professor é esse daqui, né? Eu vi, a história pelo menos que ele conta, é que ele foi muito jovem para o Canadá, saindo da China com seus pais, e muito por causa do problema da fome que passaram e tal, né? E que ele se criou lá para o Canadá. Essa é a história que ele conta da vida dele, né? E ele foi estudando tal, né? E mesmo mediante a pobreza ele foi vencendo até se tornar aí professor, ter salários bons e etc. E hoje ele vem fazendo esse sucesso na internet. Mas é o que eu chamo a atenção. Eu posso estar errado, tá? Mas o que eu digo é, tomem cuidado. Por quê? No meio de muitas previsões assertivas que ele fez, muitas coisas que ele vem falando, eu vejo um discurso dele que conduz, por exemplo, a opiniões contrárias a Israel, contrárias aos Estados Unidos, e sempre favorecendo já um pouco mais para o outro lado. E a gente começa a falar, opa, o que pode estar acontecendo aqui? E aí a gente vê o quê? A formulação, né, de opiniões, está formulando, né, opiniões da massa. E isso você vai conduzindo as pessoas, é um tipo de engenharia. Bem, olha só, que coisas que ele falou. Por exemplo, ele fez aqui toda uma live, né, na verdade ele fez várias agora, né, várias participações em podcast em vários lugares, sobre essa guerra, e fora os vídeos dele e artigos, né. É o professor Jiang Shuiqin, e ele fala, por exemplo, sobre os arquivos de Epstein. Ele fala assim, ó, se você analisar os arquivos de Epstein, fica claro que somos governados por sociedades secretas. A gente sabe. Fica claro que o mundo é governado por esses indivíduos. Não sabemos quem são, mas eles controlam as forças armadas, controlam o aparato de segurança nacional, e essas pessoas você pode chamá-las de Illuminati. Bom, até aqui nada novo. Isso já é falado, há muito tempo, certo? E os Illuminati são compostos por 3 grupos, certo? Temos, ele fala, jesuítas que controlam o Vaticano, temos os franquistas sabatianos que controlam Israel moderno hoje, temos os maçons que controlam o aparato de segurança nacional dos Estados Unidos, e eles acreditam que Israel, esta guerra no Oriente Médio, é fundamental para o fim dos tempos, para a criação do paraíso na Terra. O que ele falou, se esse mapa de poder for real, a democracia pode ser apenas o palco e não o sistema, né? Então eles vêm atribuindo essas falas, ele vem falando, né, vem trazendo, e aí já trazem essa parte de, olha, então quem controla Israel, o que eu vejo hoje é uma condução de uma opinião forte contra Israel em todos os aspectos. Você não vê esse trabalho, por exemplo, de formulação de opinião contrária ao Irã, por exemplo. O Irã que recentemente, o Khamenei, que agora não está mais vivo, ele eliminou mais de 30 mil pessoas. Dizem que mais de 40, 50 mil que estavam apenas protestando na rua pedindo o quê? Liberdade. Mas, para muitas dessas pessoas, o problema é Israel. Não, Israel está sendo controlado e eles querem dominar o mundo, quer fazer o grande Israel, né? E aí eles usam livros do passado que foram feitos propositalmente para já fazer essa engenharia, porque antes era bastante com livros, né? Hoje usa-se muito a internet e etc, né? Então eu vejo que esse professor, ele vem fazendo esse trabalho, sabe, que começa a me cheirar que ele está fazendo um trabalho de inteligência. Para quem? Aí você pode tentar deduzir pelas falas dele, né? Mas o que ele fala mais aqui, nessa entrevista que ele deu no podcast? O professor Jiang Shuiqin afirma que a Terceira Guerra Mundial está próxima, ao discutir um possível cenário para a guerra. Aspas para ele. Se tropas terrestres forem usadas, então estaremos na Terceira Guerra Mundial. E isto marcará o fim do mundo como o conhecemos. Olha o que ele está dizendo. Que do Irã agora vai acontecer isso. Uma guerra terrestre provavelmente também envolveria outros atores. Poderia envolver os países do Conselho de Cooperação do Golfo, os europeus e certamente a Rússia. Poderia até envolver a China, a Coreia do Sul e o Japão também. Porque lembre-se, o Estreito de Hormuz fornece a maior parte do petróleo para as economias asiáticas, do Paquistão, Índia, Japão, Coreia do Sul e China. Aliás,
O Estreito de Hormuz supera cerca de 75% de todas as necessidades de petróleo do Japão. E o estreito está fechado. Inclusive, gente, estamos aqui na Ásia, né? E assim, para a gente sair daqui, por exemplo, se eu quisesse ir para o Brasil agora, está quase que impossível. As passagens estão caríssimas, voos com 5 paradas, 4 paradas, né? Porque as rotas convencionais estão bloqueadas, muitos voos cancelados, muitos aviões presos no Oriente Médio sem poder sair, né? E o Irã atacando esses países, inclusive atacou Emirados, atacou o seu aeroporto, o Kuwait, vários países lá, Arábia Saudita, né? E agora o Emirados atacou também o Irã, né? O Paquistão já disse que se a Arábia Saudita for atacada de novo, eles vão atacar o Irã, porque eles têm um acordo com a Arábia Saudita de defesa mútua, né? Então, para você ver como que a coisa está englobando realmente, né? Ali muitos países. Só que, deixa eu te dizer uma coisa, essa teoria da terceira G vindo a acontecer através de uma guerra contra o Irã e Israel ali na região, não é desse professor. Isso já foi falado, ó, em 2010, por exemplo, né, pelo projeto Camelot, se não me engano é isso, da missão anglo-saxônica que foi revelado, eu já fiz vídeos sobre isso, então não é novo. Só que existe uma técnica hoje que muitas pessoas usam, e usam até no YouTube, tem brasileiro que usa isso, que eles pegam as coisas, falam como se fosse propriedade dele, que tivesse ele chegado a essa conclusão agora, e que não usou nenhum tipo de fonte, para dizer eu sou o oráculo das coisas que vão acontecer e tal, e vende aquilo como uma sabedoria danada, né? Eu vi, por exemplo, recentemente pessoas falando no nosso YouTube Brasil, coisas que o professor aqui fala, mas sem citar ele, como se fossem elas que chegaram a esse pensamento. Então tem muito disso. E eu vejo o professor também fazer essa técnica, tá? Puxando coisas lá do passado e colocando agora. E eu vejo aqui colocando como um medo também, para tentar, parece que impedir que a ação dos Estados Unidos possa se aprofundar junto com Israel no Irã e acabar de vez com o regime que já está de joelhos, né? Por quê? Nós estamos vendo a Rússia e a China, principalmente, perdendo um grande aliado. A Rússia perdendo um grande fornecedor de... Você sabe do quê? Drones e armamentos. Isso mesmo. A China, um dos seus maiores fornecedores de petróleo. Então tem muita gente interessada que esse regime não caia. Poderosas, né? Então eu vejo que algumas coisas, ó, se fizer a invasão por terra, agora vai ser a terceira G mundial, o negócio vai ser o fim do mundo. E eu venho observando ele, analisando nos últimos dias, e eu vejo que ele está conduzindo de uma forma assim. Então, o que nós devemos fazer, e você tem que fazer isso comigo, você tem que fazer com todas as pessoas. O que você consumir na internet, analise, pesquise, retenha o que é bom, o que é ruim, descarte, e veja mais de uma opinião para que você possa formular a sua realmente, sabe? Chegar ao seu pensamento e falar, cara, isso aqui, então use isso. Porque existem muitas pessoas que apenas saem repetindo aquilo que vê como se fosse a verdade final. E tem muita gente interessada em moldar a sua opinião e te conduzir para onde querem. E eu vejo que uma das conduções é ódio a Israel. Está acontecendo, né? Muito. Isso vai aumentar. Isso vai culminar lá na frente, sabe como? Quando vai acontecer uma traição contra Israel e vários países, uma coligação de países vão atacar Israel, que será em Gog Magog, a batalha final. Está em Ezequiel isso, né? O Gog Magog. Bom, ele fala assim, ó, e o primeiro-ministro japonês, a primeira-ministra Takashi, disse que esta guerra, se ela continuar e o fornecimento de petróleo soviético continuar bloqueado, o Japão ficará sem petróleo em cerca de 8 meses. Podemos imaginar, portanto, que há pânico no gabinete japonês e que eles estão se preparando para intervir de alguma forma nesse conflito, seja diplomaticamente, economicamente ou até militarmente. Talvez a Coreia do Sul também precise entrar nessa, é o que ele está dizendo. Então ele está um cenário assim totalmente apocalíptico, né, o que ele está trazendo. Que mais? Depois dessa guerra terminar, com milhões de pessoas perdendo a vida e os estados do Golfo destruídos, haverá também muitas perdas de vida no Irã e em Israel. Israel está tentando se tornar um império global. Olha o que ele fala. Aqui é uma das conduções da opinião contra Israel, tá? Então, precisa de mão de obra. E o que fazer? Importar mão de obra da Índia, da China, das Filipinas. E o que você faz? Olha só.
Implanta microchips para poder vigiá-los. Você pode controlar suas emoções, você os droga e eles são seus escravos. E tudo isso pode ser feito com a tecnologia atual. Você não precisa desenvolver novas tecnologias para isso. Mas você precisará de um estado de vigilância com inteligência artificial. E por isso que a Palantir é tão valiosa. Então veja, ele fala sempre sobre Estados Unidos e Israel. Estados Unidos e Israel, né, principalmente. Aqui, ele dá uma misturada, por exemplo, com as profecias do que a gente fala já, né? A gente fala sobre as profecias, fala sobre a implantação de microchip e tal, mas ele dá uma conotação de que isso será provocado por Israel e ele que vai fazer, né? Então veja, você pega verdades, você coloca suas opiniões, pega mentiras, faz uma salada e te entrega uma coisa, uma distorção da realidade do que realmente está ali. Eu vejo que essa técnica está sendo colocada aqui, tá? Isso é muito importante a gente ficar atento. Aqui você vê que até um cara... Eu vejo vários perfis, ó, Bubble Boy. Às vezes é um perfil até fake e tal. Mas ele coloca assim, ó. Cara, você precisa mudar o nome do seu canal de história preditiva para a história prescritiva. Prescritiva, desculpa. Por que que ele está falando isso? Né? E colocou a foto dele aqui. Porque aconteceu isso, ó. O Biden afirma que ataque com drone causou danos à usina de dessalinização de água. Isso aqui, vem cá. Isso daqui eu vi, eu não acreditei. O professor aí deu uma aula completa sobre a guerra, falando e tal, não sei o que lá. E ele praticamente foi passando a receita para o Irã do que fazer para poder levar o negócio a outro nível. Eu falei, não acredito no que eu estou vendo. E aí uma das partes que ele falou assim, ó, olha, se eles atacarem as usinas de dessalinização de água, os países do Golfo ficarão sem água. E aí vai ser o caos total, é o fim. Aí de repente, 2 dias depois dele falar, o Irã fez isso. Já começou esses ataques, né? Atacou, se não me engano, tentou atacar na Arábia Saudita e no Bahrein. E talvez eles tenham plano de atacar os outros. Porque esses países, todos ali da região, eles precisam da água do mar para beber. Mas como? Com o processo que Israel inventou de dessalinização da água do mar. Então tira o sal ali, enriquece essa água e ela vira potável. E é assim que eles se viram, porque não tem outras fontes. Se você quebra isso, tem que evacuar a cidade. As pessoas vão ter que ir embora, porque não tem água. E tá sem voo. Como que vai trazer? Vai dar água para todo mundo? Vai ter que trazer água? Vai faltar, não tem. Entendeu? Então, ele simplesmente pegou, soltou isso, né? E até as pessoas, muitos comentaram, caramba, esse cara tá dando a letra? Como assim? Né? O que tá fazendo? E aí, 2 dias depois aconteceu isso, tá? Bem, ele também fez um substract, né? E ele fala, por que Trump vai ordenar uma invasão por terra no Irã? Ele está dando a opinião que vai ter essa ordem. De fato, ele faz muitas coisas também prevendo, buscando prever o que vai ocorrer, né? Assim, desse sentido. Só que ele mesmo falou que se acontecer isso, é a terceira G, né? Então vamos ver o que vai ocorrer. O Alexander Dugin, que inclusive existe uma direita brasileira, né? Direita brasileira, que virou chamado duguinista. Gente, é algo surreal. A gente poderia chamar esse cara aqui como Olavo de Carvalho do Mal, tá? E ele está desesperado com o que está acontecendo. E eu vejo que a questão do professor, de muitas outras pessoas e outros perfis, está indo muito certinho do que esse cara aqui está falando. E aí teve até o Julian Assange que publicou, lembra do Assange? Ele publicou do Wikileaks. A Rússia pode estar disposta a fornecer armas nucleares a Teherã. Tem um artigo aqui dele, né? O Julian Assange compartilhou. Aí o Dugin, ele compartilhou. Ninguém sabe ao certo, mas é bem possível que já tenha sido feito. Talvez não. Ele deixa no ar de que isso possa ter feito ou que vai ser feito ainda. Olha a ideia, dá uma arma para esses caras. Tá entendendo? Então ele deixa. E ele vem falando um monte de coisa aí. E aí ele fica distorcendo, né, colocando como os russos, os chineses, o lado dele são os heróis e o lado ocidental são os vilões do mundo que precisam ser destruídos. Isso é uma distorção. Pessoas boas e ruins existem em vários lugares, não é? Essa que é a verdade. A gente sabe de intenções de governo, a gente sabe, os Estados Unidos, por exemplo, se ele está na mão de uma pessoa como Obama, Biden, esses caras, ele vai ter uma conduta. Se está na mão do Trump, ele vai ter outra conduta, como está tendo agora, né? E está indo atrás desses ditadores, desses caras. Então o que acontece é que
começa a bater um desespero também nesses caras, porque eles ficam pensando, será que nós somos os próximos que o Trump vai vir atrás? Será que ele vai cercar a gente, vai começar a minar nossa economia, etc., vai usar o poder americano? Então eles começam a ficar preocupados. Então eu vejo agora uma corrida contra o tempo para ir formulando opiniões e conduzindo sempre contra ali os Estados Unidos, contra Israel, contra essa guerra, o que está acontecendo. Só que não vemos essa mesma vontade para fazer contra regimes como o do Irã, que tiram a vida de pessoas assim, ó, tá nem aí. Entendeu? Essa dualidade. Não existe santo, ai, não, eu tenho que balançar a bandeirinha da vez. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem que ter o discernimento suficiente para entender as situações e ver, pô, esse regime aqui, ó, cara, os caras querem só uma arma nuclear para acabar com Israel e a América e outros, quem puder. Imagine, né? Esses caras precisam ser separados. Só que esses caras são incentivados por quem? Pela Rússia, entendeu? Então, assim, eles tentam colar essas coisas, fique atento. Mais do professor aqui das suas previsões. Vai ser um caos, o mundo está caminhando para um novo lugar, um admirável mundo novo, né, professor? O objetivo é tirar o máximo de vidas possíveis, porque o mundo não consegue sustentar 8 bilhões de pessoas, então você está tentando criar o máximo de conflitos possível para reduzir a população e assim torná-la mais fácil de governar. Se você quiser sobreviver ao que está por vir, precisa se preparar mentalmente. O que realmente está acontecendo não é uma guerra financeira, nem uma guerra material, nem uma guerra militar. O que está acontecendo é uma guerra espiritual. Isso também não é novo, essa teoria de conflitos e outras coisas visando redução populacional. Ele fala, agora como se fosse um pensamento dele, que ele está fazendo essa previsão e que é esse o conflito que vai buscar fazer isso. Você entende? Então, isso faz com que o medo se espalhe, a opinião pública fique contra essa guerra e force, por exemplo, o Donald Trump, Estados Unidos, a parar. Vocês entenderam? Isso aqui viraliza nos Estados Unidos, está viralizando essas coisas. E muitos youtubers americanos, pessoas, jornalistas, estão entrevistando ele agora, distribuindo esse conteúdo dessa forma, né? Como apocalíptica. Talvez eu vejo nessa ideia, tentar frear, né, e fazer com que pare. Veja, Trump está derrubou Maduro, Khamenei, Cuba, os parceiros de quem? Rússia, principalmente, parceiros de China também, né? Está sendo pego um por um e está zerando. Então esses caras começam a falar, cara, então você está conseguindo entender o pensamento que eu estou te passando aqui? Tá? Então, nem todas essas previsões é aquilo que, pô, não, é isso daqui realmente, é assim. É claro que muita coisa pode acontecer, muita coisa terrível já está acontecendo, que tem os Estados Unidos tem os seus objetivos. O Donald Trump, ele não quer puramente liberar o povo iraniano, é porque a gente sabe, ele está cercando a China, está pegando ali, está pegando a mão no petróleo. O liberar as pessoas, etc., do regime será o que? A consequência, entendeu? Mas alguém está fazendo, porque nunca fizeram, sempre fizeram um acordo e deram dinheiro para esses caras. Ele não, está indo com esses caras e tirando eles do poder. Você entende? É claro que cada tem seus interesses. Como os que estão contra têm os seus interesses também. E são maiores, não é? E para coisas terríveis, tá? Então não se deixe enganar. Que mais, né? Olha o que ele fala aqui para conduzir a opinião contra Israel. O plano é destruir o Oriente Médio até que Israel fique sozinho. Iraque, Líbia e Síria já foram destruídos. O Irã será o próximo alvo. Essa é a agenda deles. Uma vez isso feito, Israel também obtém domínio total da região e reconstrói tudo segundo sua própria visão. Essa nova será a vigilância por inteligência artificial. Então as ideias que você tem, certo? Inteligência artificial, moeda digital, identidade digital, vão enfrentar muita resistência nos Estados Unidos, porque os americanos prezam por sua liberdade. Mas ei, o Oriente Médio foi destruído. Agora você pode substituir suas populações por filipinos, chineses, indianos. Então você pode inserir microchips, qual que eu falei agora há pouco, na corrente sanguínea, e terá um estado de vigilância perfeito em todos serão monitorados. Ele mistura tudo aqui, fazendo como se essa guerra agora fosse esse o objetivo e coloca até, por exemplo, até a marca da besta, sem citar, entendeu? Mas não são só todos monitorados, né, como suas emoções constantemente calibradas e controladas pelo estado de vigilância. Então, basicamente, você tem o estado escravista, onde todas as pessoas ricas do mundo podem ir a Jerusalém e experimentar toda essa tecnologia transhumanista, transplante de órgãos que lhes permitem viver até 150 anos. Agora, o que ele não fala, por exemplo, é que grande parte do que ele falou aqui, que ele diz que é o plano para fazer, o país dele já fez. Eu estive lá, eu vi de perto. O controle, tudo digitalizado, moeda digital,
pagamento com a mão, só com a íris do olho, o dinheiro não circula, tudo digital, a pessoa é bloqueada com um clique. Então ele está colocando um cenário de medo para o mundo, né? Mas ele não diz que, por exemplo, lá no país dele, isso já está acontecendo, só não da forma ainda dos chips internos, etc. Mas, né? Vigilância por inteligência artificial, etc. Vocês entenderam? Então o medo, parem melhor, então tem que parar com isso agora, deixa o Irã, etc. Né? Então é isso que está acontecendo, tá, gente? Assim, vai ter, eu vou fazer mais vídeos sobre isso, o vídeo ficou até comprido demais, né? Mas eu precisava trazer com detalhes tudo isso, para que você fique esperto, fique antenado. A partir de hoje, olhe, não apenas como um mero telespectador as coisas, o seu youtuber favorito, o seu jornalista favorito, seja na internet, seja na televisão. Às vezes essa pessoa está agindo por outros tipos de interesse. Às vezes ela trabalha não para si, para o seu sustento só, mas sim para alguém que está por trás. Uma nação, uma agência, entendeu? Alguma coisa. Então, tome bastante cuidado com essas coisas para que você não seja enganado e conduzido, né? O objetivo hoje eu vejo assim: esse você tem que amar, esse você tem que odiar, você tem que levantar a bandeirinha de torcida. Não, é agora eu sou o time tal, sou o time não sei o que lá. É como, por exemplo, você falar sobre o confronto Ucrânia e Rússia. Se você fala de uma forma imparcial, tentando fazer uma análise, vai vir alguém e vai te acusar que eles inventaram o termo, você é russete. Aí fala do outro, da Rússia, você é ucranete. E sempre tendo fazer o jogo de torcida e não de simplesmente uma análise. Vamos analisar? Vamos sentar, vamos conversar, sem emoções, usando a razão? Então aqui eu busco trazer isso dessa forma. Eu espero que você tenha entendido a mensagem que eu quis passar aqui nesse vídeo. Estejamos atentos. Donald Trump está fazendo uma verdadeira revolução no mundo aí, é claro, com seus interesses, mas que disso tudo, muitas coisas boas estão acontecendo e muitos povos ficarão gratos. É só você pesquisar sobre os iranianos. Eles estão agradecendo o Donald Trump pelo que ele está fazendo. Por aí a gente já tira a lição. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.